Boa tarde, eu sou o professor Esteban, da Universidade Federal do Amazonas, né? Professor na área de letras e também, entre outras coisas, trabalho também com tradução. Hoje é uma terça-feira, 25 de abril do ano gregoriano 2023. Retomando, hoje é o terceiro encontro, o primeiro foi uma apresentação, o segundo começamos mais pelo título, por isso material pré-textual, poderíamos. A primeira coluna é o texto em espanhol, espanhol escrito por Maria Elvira Roca Barea, são essas iniciais, mas o título vimos semana passada em latim, dedicado para um italiano, e tem um especialista na vida e obra de Shakespeare, que cita que Shakespeare era católico, diz ele, Sua fé católica é a chave para entender sua vida e obra, segundo esse autor. E isso está em inglês, Salvatore Tomasio olhou para seu irmão mais novo com preocupação. Ele estava vermelho como uma beterraba. Que diz aqui, em espanhol temos: Salvatore Tomasio mirou a seu irmão pequeno. Em espanhol foi isso, pequeno em português mais novo. Com preocupação. Efetivamente estava colorado como uma remolacha. Sudava a chorros. Isso é bem dramático, A autora parece que daria. Eu desconheço se ela tem algum texto dramático, mas os contos dela parecem ser texto, em vários momentos parece ser texto dramático, Então essa efetivamente estava colorado como uma remolacha, essa comparação aqui se dá. Sudava a chorros, uma exageração, e parecia encontrar-se ao borde do desfalecimento. Parece que, por que será? Pelo calor. Então aí fica assim, ele estava vermelho como uma beterraba, suado excessivamente e parecia prestes a desmaiar. Só excessivamente, que se você vem sudar a chorros e suando excessivamente, a ideia é a mesma, só que sudar a chorros é mais dramático do que falar suando excessivamente. Então aqui, esse excessivamente, poderíamos mudar. Comparativo, e aí eu pergunto, alguém se anima a dar uma opção? Eu transpirava horrores, para ser dramático. Transpirava horrores, eu estava vermelho como uma beterraba, transpirava horrores e parecia prestes a desmaiar. Em espanhol, el recién llegado, o sea, el irmão mais novo, se deixou cair em uma silla e com o reverso de las mangas se secó el sudor de los ojos. O recém-chegado caiu numa cadeira e enxugou o suor dos olhos com a manga da roupa. Se jogou? Poderia ser, Se jogou. Aqui não tem um problema. Quando é poesia tem que tomar esses cuidados, em cima está sudava horrores, aqui está se secou o sudor. Se fosse um poema, a gente ia ter que, porque o poema trabalha mais com ritmo e a sonoridade das palavras, Então sudava, sudor. Aqui a gente botou transpirava. Então, aí mudar para suor, aí está mudando, Mas como é um texto, não é um texto
poético, não tem verso, né? Está em prosa, né? E essa prosa é descritiva, é o narrador descrevendo, aí não vejo problema de deixar estar transpirando horrores. Agora, manga de quê? Porque aí teria que ver de que peça, né? Ele tá usando. Aqui a gente não sabe, tem que tomar cuidado, não podemos inventar, porque lá na frente pode estar dizendo se está usando casaco, se está usando, o que está usando, né? Uma camisa, né? Então, pelo jeito, casaco não deve ser, né? Está aparentemente com muito calor, né? O sol também atrapalhava ali, né? Então, esse se jogou numa cadeira e enxugou o suor dos olhos com... Poderia ser camisa, né? Com a manga da camisa, essa aí... Eu acho que poderia ser só manga. Precisa falar que é da roupa. Geralmente a manga. Em espanhol, a manga é a manga, né? O problema é que em português tem a fruta, né? Ah, e tem a manga dos animais também. É. Ok, tá bom. Mas poderia ser a manga assim, em vez da roupa, a manga da camisa. Temos que ver o que está escrito mais na frente, se descreve a roupa do irmão mais novo, né? E aí, mas poderia ser, em vez de a manga da roupa, a manga com a manga da camisa, né? Em espanhol. Medio ciego vengo. La raya, em espanhol, né? Indica o discurso direto, né? Passou de novo a voz direto para personagem, no caso para o irmão mais novo, né? Medio ciego vengo, esto es un disparate. Né? Aí traduzido por estou meio cego. Né? E isso não faz sentido. Tá? Pode ser, este é um disparate e isso não faz sentido. Volta a falar volta o narrador, né? A narrar para a gente, né? Antes de perguntar nada más, Salvatore se apresuró a llenar del cántaro una jarrilla de agua fresca y se la ofreció a su hermano. Es que hermano más velho, ¿no? Que se bebió con avidez la mitad y se echó la otra mitad por la cabeza. Então, certamente ele vinha, como diz, suando com muito calor e cansado, né? Então, lembrando que, claro, aqui é interessante saber que estamos em 1600, né? Hoje em dia ninguém chega num apartamento cansado e de onde vai pegar água da geladeira, vai pegar água do filtro, né? Ninguém vai pegar água del cántaro, uma jarrilla, el diminutivo de jarra, né? De água fresca, né? Como é que fica a tradução? Então, antes de fazer outra pergunta, Salvatore rapidamente encheu um jarro com água, né? Um jarro com água fresca e ofereceu ao irmão, que bebeu metade e derramou o restante sobre sua cabeça. O que eu falo, né? Hoje em dia, né? Ninguém vai chegar num apartamento e jogar na cabeça a água, né? Então é bem uma cena de época, tá? Alguém sabe como seria cântaro em português? Que certamente hoje em dia não se usa, né? Aqui fala que é um cântaro também, em português, ou um pote. Eu vou marcar aqui de outra cor para não confundir. Que é uma coisa que a gente pode pensar, né? Aqui fica a ideia, mas a gente pode ajeitar depois. Fica marcado, essa é uma possibilidade, mas fica marcado porque pode ser e deve ser melhor trabalhada, tá? Então Salvatore rapidamente encheu de uma moringa, não, tem um jarro com água fresca e ofereceu ao irmão. Depois a gente vê isso. Vai ter que mudar, não tá bem não. Que bebeu
metade e derramou o restante sobre sua cabeça. A abuela está falando que não pode ser, que moringa já é um jarro. A ideia está passando, tem a água num recipiente de barro, né? Que é manter a água fresca, por isso que a água é fresca, né? E passa, pode ser para um jarro, para um copo. Aqui em São Paulo, no interior, nós usamos um filtro de água, que é como um cântaro, é um vasilhame grande. E a moringa é como uma garrafa que você leva no quarto, por exemplo, à noite. A moringa é pequena, mas o filtro é um vasilhame maior, mas eu não sei, Aham. como um cântaro, isso seria algo grande. Filtro. Se fosse hoje, seria o filtro de água. Poderia ser filtro de água, ou poderia ser, pegou uma garrafa de água da geladeira, né? Se fosse hoje, né? Mas esse é 1600, né? Então temos que ver que em 1600 não, eu nem sei se tinha filtro, se preocupavam com filtro. Eu quando li, eu acho que pensei nisso, né? Em falar do filtro e como hoje seria diferente, né? Mas não me atentei a esse detalhe do cântaro e da jarra. Sim, isso eu também eu faço, de ir no Google procurar imagem, porque na outra oficina que a gente fez, eu mandei também, apareceu uma roupa também, que era a roupa que não se usa hoje em dia, né? Você usa muito pouco, né? Aí eu fui nas imagens e aí depois até mandei selecionei, depois mandei para o participante, isso com imagem, porque a imagem mostra mais fácil, né? Dá para reconhecer o que é. Então, esse aqui a gente vai. Eu sugiro que fica aqui marcado e aí na próxima semana a gente traz uma resposta ou é melhor na próxima semana, porque eu tenho que dar também a iniciativa para vocês. Então eu pediria para vocês procurarem essa parte aqui, né? Salvatore rapidamente, em espanhol está assim, ó. Salvatore se apresuró a llenar del cántaro una jarrilla de agua fresca y se la ofreció a su hermano, que se bebió con avidez la mitad y se echó la otra mitad por la cabeza. Y ahí ficaria aqui, essa que está indeciso. Salvatore rapidamente encheu de uma moringa um copo com água fresca e ofereceu ao seu irmão, que bebeu metade e derramou o restante, ou derramou a outra metade. Se a gente colocar a outra metade, vai ficar mais, assim, bem mais próximo ao espanhol, né? Que está ali. É metade e a outra metade. Mas a gente não é obrigado. Pode ser que bebeu metade e derramou o restante sobre sua cabeça. Pode ser. Em texto narrativo, a gente tem mais essa liberdade. A abuela está falando que antigamente se usava tirar água. O tirar água de uma moringa pode ser, né? Tirar água, porque o poço, quando a gente tem poço, tirar água do poço, né? Poderia, que não é um poço, né? Tirar água do poço. Tirou água fresca do poço. Estamos mudando, mas encheu um copo. Esse copo também, depois pode ver, encheu um copo. Água com acento, né? Água. Então, assim, rapidamente tirou água fresca do poço, encheu um copo e ofereceu para o irmão. Professor, a gente é obrigado a traduzir cântaro, porque também se utilizava em português, e se é um texto da época, moringa não cabe da época, a gente poderia deixar cântaro mesmo? Ou não? O ideal Pode. é traduzir. Não, pode. Não, mas se tinha em português de antigamente, pode deixar. Né? Eu mudei aqui, vocês perceberam a estrutura, né? Eu mudei a estrutura da oração. Encheu um copo. Professor, Diga, ó, eu posso dar uma sugestão? diga. Salvatore rapidamente do cântaro encheu uma jarra de água fresca. Tá bom?
Salvatore rapidamente do cântaro encheu uma jarra com água fresca e ofereceu ao irmão, ou a seu irmão, a seu irmão, seu irmão, poderia ser o irmão, né? Mas a seu irmão, que bebeu metade e derramou o restante sobre sua cabeça. Ficou melhor aqui. Vamos lá. Em espanhol. É interessante como vai colocando isso de o narrador e passa a voz para a personagem, né? Para o discurso direto, né? E é interessante isso. E outra coisa, a proposta, acho que foi a Rosilene, né? Que deu essa última. A ordem da oração está mais próxima do espanhol, né? Que talvez fosse o que se usava mais, né, naquela época, né? Porque ele tá invertindo, tem uma ordem assim invertida, né? Mas depende da época. Capaz, bem provável que na época tenha sido se usasse dessa maneira escrita, porque a autora é especialista, né, nessa época, conhece bem a língua falada nessa época, né? Tem outras coisas também, que palavras que hoje em dia significam uma coisa, antes significavam outra, né? É, ou eram, tem essas particularidades, por isso que é mais complexo. Eu trabalho com crônica, né? Traduzir crônica tem a dificuldade quando, como fala de coisas assim, do cotidiano, se você vai traduzir, tem que passar por cotidiano do outro, será que tem ou não tem? Tem essa dificuldade. Mas não tem tanta dificuldade da língua enquanto estamos traduzindo uma língua que a gente não costuma usar, não usa, né? É uma língua do espanhol de 1600. Né? Então, e tem que passar para o português. E aí a graça é, num trabalho aqui, né, acadêmico, creio eu que a graça é passar também, tentar deixar numa linguagem que fique, que o leitor perceba que não é do século XXI, né? Que é do século XVII, no caso. Né? Dá esse efeito. É interessante. Agora, as traduções comerciais, aí o comercial é o dinheiro que manda, né? Continuar. Quítate de ahí, o irmão falando, que te has sentado en el medio de la corriente y vas a coger un enfriamiento. Isso quando eu era criança também falavam para mim isso. Eu não podia sentar, né, em um lugar entre a porta e a janela que passa o vento. Falavam que fazia mal isso, podia não só enfriamento, falavam, inventavam umas histórias aí. Não sei se são verdadeiras, né? Mas aí a tradução sai daí, né? Você sentou no meio da corrente, vai pegar um resfriado. La frase le salió con un punto de irritación, porque siempre la enfadaba lo descuidado que su hermano era consigo mismo. Esse lá é feminino, né? Não sei se é isso mesmo, porque senão seria... Se o irmão é masculino, né? Que tem também o livro, né? Em papel, também está com lá. Deixa eu só marcar aqui, para a gente saber que chamamos atenção para isso. A frase saiu com um que com um que de irritação, não é? Com um que de irritação, porque ele sempre se irritava. Aí que fica repetitivo, né? Com descuido do irmão, porque ele sempre não pode ser com que de irritação, porque ele sempre se... Aqui teria que mudar, né? Irritação, irritava, fica muito repetitivo. Tem que ver uma palavra aqui, porque não pode ser irritação e irritava, né? Fica muito repetitivo. Em espanhol, usou irritação e enfadava.
se enfurecia com o desleixo do irmão. Ou se irritava com... se enfurecia... Aqui, enfurecia. Se enfurecia com descuido ou desleixo. E o sombrero? Pergunta, né? E o chapéu? Que sombrero? E o sombrero? Que sombrero? Está vendo que esses são diálogos de teatro, né? Quando uno pergunta a outro e a estratégia de responder com uma pergunta. E o sombrero? Que sombrero? Né? E o chapéu? Que chapéu? ¿Eh? ¿De qué te di? El que te di esta mañana y con el que saliste por esa puerta. ¿Ah? O que te dei esta manhã e aquele com o qual você saiu por aquela porta. Esse aqui tem que mudar, né? E você saiu por aquela porta. El que te di esta mañana y con el que saliste por esa puerta. O que te dei esta manhã e você saiu por aquela porta. Ou põe marcar exatamente por aquela porta. Tá meio... Tá querendo saber o que está acontecendo aí, né? Aí a gente pode usar assim, expressões ou palavras, né? Para ficar mais marcado de que parecem duas crianças, né? Aí, e o chapéu? Que chapéu? Aí, como que chapéu, né? Ele sabe muito bem qual é o chapéu que está perguntando, né? O que te dei esta manhã e você saiu e com o qual? E com o qual será? E aquele, porque aquele com o qual e com o qual você saiu por aquela porta. Em vez daquela, pode ser essa também. Essa porta, essa que está aqui. Essa fica melhor, professor, não? E qual você saiu por essa porta? Por essa porta que está aqui perto, né? Em espanhol isso aí é fácil, né? Essa e aquela. Que isso aí é a distância. Esta aqui, essa que está um pouco depois e aquela que está longe, né? Em português não é bem assim, mas aqui que fica melhor essa porta. Tá certo?